o tema da campanha, que são as bênçãos do Senhor. Não existe nesse mundo, nem no outro mundo, alguém mais abençoador do que o nosso Deus. Não existe. E nós vamos aprender hoje, nós vamos refletir diante dessa mensagem, a qual o Senhor me colocou no meu coração, como nós devemos alcançar essas bênçãos. O que devemos fazer, o que é necessário fazer. Porque há uma condição para isso. E nós vamos, nesta mensagem, descobrir quais são. A palavra diz assim, Deuteronômio 28. No título diz, as bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Até aqui a leitura. Irmãos, este livro de Deuteronômio é o segundo livro escrito por Moisés. Agora, esse livro, se nós notarmos, ele é basicamente o mesmo livro de Êxodo, porém contado de uma ótica diferente. Aqui está Moisés explicando, talvez para a primeira ou segunda geração daquele povo que saiu do Egito, acerca do que aconteceu na caminhada até a terra prometida. E neste interim, Moisés vem falar agora para este povo acerca das bênçãos que o Senhor tem para o seu povo. Mas existe um porém. As bênçãos do Senhor, elas ou seguirão ou não seguirão. Hoje, com muitas promessas de que o Senhor se fez agora ou se faz como garçom para servir ao povo. Então, fica muito fácil. Nós vemos que a teoria da prosperidade, ela tem se alongado, ela tem se alargado, ela tem ganhado força no mundo. E muitas vezes não são ensinados acerca do que se deve fazer para que as bênçãos do Senhor venham de encontro ao seu povo. Eu diria com toda a convicção aos irmãos, Deus, como eu já disse antes, Ele é o maior abençoador que existe no planeta. E Ele já nos abençoou hoje de forma muito especial. Cuidando de nós nos mínimos detalhes, nos guardando no sono, nos guardando ao levantar, nos dando livramento a nós e aos nossos, nos dando a provisão, nos dando a roupa, o sapato e todas as coisas que são necessárias para nós estarmos de pé. A pergunta que eu faço é: quem está disposto a morrer por Cristo? É um culto de bênçãos? É, mas a palavra do Senhor é bênção. O Senhor, eu creio que está usando os meus lábios agora para nos ensinar, nos exortar acerca de como fazer as bênçãos chegar a nós.
Não é tão simples assim. Para as igrejas modernas, é simples, porque nós vivemos num mundo consumista, onde nós queremos sempre ter algo. E nós achamos agora que isso é conta de Deus. Nós, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Mas eu volto a dizer, é preciso uma condição. Todas as coisas referentes a coisas materiais, todos nós aqui podemos obter. Isso não tem nada a ver com Deus. A palavra diz que nós não sejamos demasiadamente crentes, fanáticos. Nós precisamos de discernimentos para podermos discernir o que é da carne e o que é do Espírito. Tem muitos de nós em nosso meio que não conseguem discernir, muitas vezes, uma gripe, que é atribuir a Deus. Meus irmãos, há doenças que é espiritual, é para Deus. Há doenças que é física. Por isso Deus constituiu a medicina. Porque tudo nós queremos colocar na conta do Senhor. Deus está trabalhando no espiritual. Ele está cuidando do povo, assim como Ele cuidou no deserto, conduzindo o povo para chegar, alcançar a bênção. Moisés conseguiu concluir a sua missão? Conseguiu, sim ou não? Sim. Em Êxodo 3:8, está escrito assim, meus irmãos. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga e uma terra que mana leite e mel. Esta era a missão de Moisés: conduzir o povo, libertar o povo, tirar do Egito, conduzir ao povo até a terra prometida. Mas ele não conseguiu concluir esta missão. Existe um hino que fala assim, não morrerei, né? Não morrerei enquanto essa promessa não se cumprir. É mentira, meus irmãos. Isso não existe. Hoje as igrejas modernas estão cheias de louvores que enaltecem somente o homem. No livro de Hebreus 11:36, aqui conta a história dos heróis da fé. E diz também que nem todos alcançaram as suas bênçãos. Entende que a bênção do Senhor não tem nada a ver com a libertação, com a salvação? Porque tem bênçãos, o Senhor é abençoador. Ele quer abençoar. Mas nós precisamos nos colocar na posição
Olha o que o primeiro versículo da campanha diz: se atentamente ouvires a minha voz e fazer a minha vontade. É impossível a bênção do Senhor chegar em nós se nós não estarmos na posição. Aleluias, glória a Deus. Ninguém vai chegar ao Pai além de além depois de encostar. Ninguém vai chegar ao Pai além de Jesus. Meus irmãos, são tantas as questões. Parece que não é um culto de bênçãos, mas eu estou dentro da palavra, eu estou dentro do contexto. Apenas o Senhor está me usando para nos fazer refletir. A gente precisa refletir o que precisamos, como devemos nos comportar. Eu quero ler um texto que está em Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, versos 22. Aleluias. Porque a palavra diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Antes de explicar este versículo, eu gostaria de falar para a igreja que esta palavra, primeiro, corta aqui. Como nós queremos alcançar as bênçãos do Senhor, se nós não temos o sentimento de caridade, levantar a mão, ajudar o necessitado, muitas vezes não temos essa coragem. Isso é um ato de fé e muitas vezes falhamos, porque somos egoístas, porque só pensamos em nós. Muitas vezes não queremos saber o que o vizinho está passando, o que o irmão próximo de nós está passando. E como nós vamos requerer do Senhor bênçãos? Meu Deus, gozo, é prazer na vida, é prazer nas coisas santas, é prazer em tudo aquilo que o Senhor criou. Não é só trabalhar, não. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Paz. A gente vem na igreja atribulado. Deus está sempre usando o irmão para falar. Por que estáis preocupados? Por que se preocupar com o dia de amanhã? Afinal, confia no Senhor ou não confia no Senhor? Se nós não temos paz conosco, se nós não temos paz no trabalho, se nós não temos paz em casa, se nós não temos paz na igreja com os irmãos, como que nós vamos atrair as bênçãos do Senhor? Aleluias. É impossível. Longanimidade, benignidade, bondade. A palavra diz que bom é Deus, mas nós somos discípulos de Jesus.
E nós aprendemos que devemos também usar de bondade com as pessoas em nossa volta. Deus é fiel. Então, meus amados, a fé é quando a gente diga não para o pecado. A fé é quando a gente diz não para tudo aquilo que é contrário a Deus. Hoje em dia, as coisas, o inimigo, ele tem elaborado a forma de como atrair as pessoas, com promessas fáceis. Mansidão, o Senhor diz que Ele é manso, né? E assim também nós deveríamos ser. Nós devemos ser. Ter mansidão. Ser tardio no falar. Ouvir. Pensar antes de falar. Como eu disse aqui no começo, as palavras têm o poder de vida e poder de morte. Aleluias. E também ter temperança. Saber dosar tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, para não sermos demasiadamente crentes, fanáticos, onde tudo é Deus ou diabo. Muitas vezes, a maioria das coisas que nós passamos, que nós fizemos, o deserto em que nós nos colocamos, muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Falta de pensar, falta de entendimento, falta de calcular as coisas. O Senhor diz para fazer conta de tudo. Aleluias. E são tantas as mentiras que são inventadas por aí. Irmãos, quem já ouviu a expressão onde há fumaça, há fogo? Essa expressão, meu irmão, é uma expressão mundana. Tantas vezes eu já falei. Hoje eu não falo mais. Os irmãos concordam que onde há fumaça, há fogo? Irmãos, José, ele foi injustiçado por uma mentira inventada. Nos dias de hoje, diante de nós uma situação dessa, o que nós pensaríamos? Onde há fumaça, há fogo. Não é? Daniel também foi injustiçado. E não houve fumaça, aliás, não houve fogo. Quem lembra de Nabote? Lembra da vinha de Nabote? Eles criaram uma situação, pagaram 2 homens de Belial para inventar uma mentira para tirar a vida de Nabote e ficar com a vinha. Então, o que nós aprendemos com isso? Nem sempre onde há fumaça há fogo. Porque o diabo é o pai da mentira. É ele que inventa as situações. Aleluias. Eu vou só contar um caso aqui, meus irmãos, para fechar, a encerrar. É que tem muita coisa aqui para falar, mas o tempo não ajuda. A história é o seguinte, eu vou só resumir. Existia um pastor chamado Zé Maria. E esse pastor era ativo na obra. Ele abria, fechava a igreja, ele nem parecia o pastor, ele parecia o diácono. Mas ele amava a obra de tal maneira que ele se colocava dessa forma. Até que um dia, ele foi acometido de uma leucemia, um câncer. Um câncer que aos poucos ia tirando a vida dele. Mas ele dizia, todas as vezes,
que chegava na igreja, que ele era o homem mais feliz. E que ele estava bem, ele nunca dizia estou mal. Porque a enfermidade, hoje é curada, amanhã vem outra. A conta é paga, amanhã vem outra. É por isso que eu falo, cuidado, nem tudo está, a gente tem que pôr na conta de Deus. Isso são coisas da vida. É natural da nossa vida. Não foi Cristo quem disse que no mundo tereis aflição? E que não seria fácil? Então este homem, sempre que ele chegava, ele dizia que estava bem. Até que o dia que chegou, e ele teve que ficar internado para fazer a quimioterapia. E ele foi lá fazer a quimioterapia, ficava lá um dia, depois voltava, ficava aquele processo que nós conhecemos. Mas ele nunca perdeu a esperança. E todas as vezes que era perguntado para ele como ele estava, ele dizia, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Você sabe por quê? Porque Deus levou ele até aquele centro, para através da vida dele, alcançar outras vidas. E a maior felicidade dele era saber que aquelas pessoas ouviam a pregação dele naquele quarto e se convertiam. Deus tem a maneira de trabalhar nas nossas vidas. Não existe regra para Deus. Então, meus amados, eu ia ler aqui rapidamente, mas não vai dar tempo. Então eu quero que os amados fiquem com essa palavra para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Nós precisamos estar na posição, porque senão, sem santidade, não veremos a face do Senhor. Amém? Que a igreja fique com essa palavra. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.